Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar a respeito das medidas de comprimento, né? Nós vamos rever, porque isso a gente já viu, né? Vocês já viram no terceiro ano, ano passado a gente reviu, e então esse ano a gente vai rever algumas coisas e dar prosseguimento a outras, tá bom? Então as medidas de comprimento, né, são aquelas que a gente usa, como a própria palavra fala, para medir comprimentos, para medir distâncias, certo? Então a gente tem, eu pus alguns exemplos aqui, né? Eu pus a fita métrica, coloquei uma trena, né? Coloquei uma régua, né? Que são instrumentos que a gente usa no dia a dia, né? Para fazer algumas medidas pequenas. E quando a gente está trabalhando com medidas, a gente tem que lembrar que 1 metro, né? Que é a unidade básica da medida de comprimento, é o metro. 1 metro ele tem 100 centímetros. Tá? Ele não tem 1000, ele tem 100 centímetros. Isso a gente tem que gravar, tá? Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, se eu tiver 2 metros, eu vou ter 100 mais 100, eu vou ter 200 centímetros. Se eu tiver 5 metros, eu vou ter 5 vezes 100, eu vou ter 500 centímetros. Quando a gente fala em quilômetro, o quilômetro ele é uma unidade maior do que o metro. Para cada quilômetro, eu tenho 1000 metros. Tá? Então, se você disser, por exemplo, que a distância da sua casa até na escola é de 2 quilômetros, quer dizer que é 2000 metros que tem de distância da sua casa até a escola. E o centímetro, ele corresponde a 10 milímetros. Por que eu coloquei só essas três? A gente tem outras, tá? A gente tem hectômetro, a gente tem decâmetro, mas que a gente não vai fazer uso agora. Então, eu coloquei as três que a gente vai trabalhar com elas, que vocês têm que conhecer. Tá? O que é? O metro, né, que é a unidade básica. Para cada metro eu vou ter 100 centímetros. 1 quilômetro, eu preciso de 1000 metros para fazer 1 quilômetro. E para 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Isso aqui você pode conferir lá na sua régua, tá? Na sua régua lá, se você conferir, tá? Entre o 0, né, e o 1 que vai ter lá na sua régua, o que vai acontecer? Que aqui está o 2, né? Mas entre o 0 e o 1 que tiver lá na sua régua, você vai ter 10 pontinhos. Esses 10 pontinhos que você tiver é que são os milímetros. Então, entre o 0 e o 1 eu vou ter 10 tracinhos, que são os milímetros, tá? Então, eu fiz 10 tracinhos, 10 milímetros, 1 centímetro. Confere aí na sua régua para você ver, tá? E o quilômetro, a abreviatura, né, que eu uso é o km, tá? Apesar da palavra quilômetro na língua portuguesa se escrever com Q, a gente faz a abreviatura com K porque não é uma abreviatura que foi derivada da língua portuguesa, correto? Centímetro é cm, então toda vez que você vê cm, você sabe que é centímetro, tá? E para os milímetros é mm. Toma cuidado que não é ml, tá? ml é medida de líquido, é mililitros, é lá para os líquidos, tá? Medida de capacidade. Então, mm é milímetros. Então, lembrando aí, ó, km quilômetro, cm centímetro, mm milímetros, tá? O que significa isso? Os milímetros significa, né? Os 10, eu preciso de 10 milímetros para fazer 1 centímetro. Não é isso? Eu preciso de 100 centímetros para fazer 1 metro, né? E eu preciso de 1000 metros para fazer 1 quilômetro. No livro de vocês, estou trazendo algumas imagens, né, para a gente poder analisar. Então, aqui tem o quê? Uma placa que mostra a distância, né, em que é a distância que está a cidade para eu chegar até ela, do ponto que tem a placa até essa cidade tem. A Caranaíba, 12 quilômetros. O que significa esses 12 quilômetros aqui? 12 quilômetros significa que para cada quilômetro, não é cada quilômetro que eu tenho 1000 metros, certo? Então, se eu tenho 12 quilômetros, eu tenho 12 mil metros. 18 quilômetros, que é Santana dos Montes aqui, ó. Então, se eu tenho 18 quilômetros de distância até chegar a Santana dos Montes, quer dizer que eu vou precisar percorrer 18 mil metros, porque cada quilômetro corresponde a 1000. Capela Nova, 26 quilômetros de distância. Então, significa que 26 mil metros de distância, né, dessa placa aqui até eu chegar à Capela Nova. Então, todas as vezes que eu precisar fazer essa conversão, eu tenho que lembrar isso. Para cada quilômetro, 1000 metros. Então, se eu tenho 12 quilômetros, 12 vezes 1000, correto? Aqui
Aqui eu tenho uma borracha, né? E na borracha também vem as medidas aqui, ó. Né? Não tá na borracha, tá no papelzinho que tá por fora dela. O que que significa isso aqui, ó? 53 vezes 25 vezes 14 milímetros. Não significa que a medida da borracha eu preciso multiplicar isso aqui para saber quanto que a borracha mede. Não. Significa que eu vou ter 53 centímetros de comprimento, tá? Os 25 centímetros de largura da borracha e os 14 milímetros de altura. Então, o que que vai ser aqui, ó? 53 milímetros aqui, correto? Aqui, que eu vou ter a largura da borracha, eu vou ter 25 milímetros. E de altura dessa borracha, que é esse pedacinho aqui, ó, eu vou ter 14 milímetros. Isso é que significa essa menção que está aqui na borracha. O esparadrapo. O esparadrapo está dizendo para mim aqui, ó, que tem 1,2 centímetros vezes 4,5 metros. Então, como que eu vou ver isso aqui? Significa que eu tenho o quê? De largura desse esparadrapo aqui, ó, né? Essa largura dele aqui, tá? Que aqui não tá em tamanho real, né? Então, essa largura desse esparadrapo aqui, ela tem 1 centímetro, tá? 0,2, né? Aí, quando eu passo pro 4,5 aqui, ó, 4,5 metros, né? 4,5, o que que acontece? Esses 4,5 metros é de comprimento, tá? Ou eu pus a palavra errada aqui. Aqui é de comprimento, tá? Eu não vou nem voltar, né? Eu vou riscar aqui. Então, aqui é o quê? É comprimento, tá? Então, significa o quê? Que eu vou ter 4,5 metros de esparadrapo para eu poder usar. E tem 1,2 centímetro de largura do esparadrapo, né? Que significa que ele é um esparadrapo bem estreitinho, né? Aquele bem fininho que eu preciso. Aqui eu tenho um fio dental. Nesse fio dental eu também tenho uma medida aqui, ó, 25 metros. O que que significa esses 25 metros aqui? Aqui eu não vou falar de largura nem de espessura. Por quê? Porque o fio dental é muito fininho, né? Então esses 25 metros aqui são o quê? 25 metros de comprimento. Quer dizer, é o comprimento do fio dental, não é isso? Que eu vou ter para usar. Então eu tenho 25 metros de fio dental para poder usar. Correto? Aí vocês vão ter uma atividade que pede para vocês colocarem aí qual que seria a unidade de medida mais adequada para cada um dos itens que colocou, mas tem um número. Então você tem que observar que, geralmente quando a gente fala, por exemplo, de altura de pessoa, a gente fala metro. Mas aí a gente vai ter que analisar o número que está aí para ver se a gente coloca metro, se a gente coloca centímetro, tá? Então aqui, ó, comprimento de uma caneta, 15. 15 no comprimento de uma caneta vai ser o quê? Centímetros, né? Pode ser que ela tenha um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas 15 centímetros. Espessura de um livro. Espessura de um livro é a grossura, como a gente tem mania de falar, né? Não existe essa palavra, mas a espessura é aquilo. Então, vai ser 20 milímetros. Já pensou um livro com 20 centímetros de espessura? Um livro com 20 metros de espessura? Não poderia, né? A altura de uma mesa, que seria metros ou centímetros? Centímetros, porque eu posso falar que uma mesa tem 80 metros de altura? Já imaginou? Distância entre duas capitais. Né? Duas capitais, elas ficam bem distantes, estão em estados diferentes. Então, não pode ser só 300 metros, vai ser 300 quilômetros. O comprimento de um caminhão. Eu posso pôr o quê aqui? Centímetro? Não, só se for um caminhão de brinquedo, né? Então, 7 metros. A altura de uma pessoa, agora olha o número que está vindo, 172. Existe uma pessoa com 172 metros? Não, mas existe uma pessoa com 172 centímetros, que se eu fosse passar para metros, seria 1 metro e 72 centímetros, correto? Então, a gente tem que observar essa questão do número. O comprimento de uma régua, né? Eu tenho uma régua, eu posso ter uma régua de 300 metros? Não faz sentido, né? Se é 300 metros, seria um outro equipamento de medida, até mesmo porque eu nem conseguiria carregar essa régua. Então, eu vou ter uma régua de 300 milímetros. Por que 300 milímetros e não centímetros? Porque a régua tem 30 centímetros. Nós não falamos lá atrás que cada centímetro tem 10 milímetros? Então, eu vou ter 30 vezes 10, 300. E o comprimento de uma colher, 20 centímetros. Compreendido?
Na sequência, vocês têm uma outra atividade que diz o seguinte, ó. Leia o texto para responder as questões. Então, vem um texto informativo primeiro sobre o GPS. O GPS, tá aqui, é um aparelho que permite se localizar em qualquer lugar do mundo e marcar o caminho pelo qual uma pessoa se deslocou. Todo dia, o José costuma fazer o percurso indicado na imagem ao lado para ir de casa até o trabalho. Então, a casa do José está aqui, né? Ele vai fazendo esse percurso aqui até chegar no trabalho dele, que se encontra aqui. Aí, letra A, utilizando uma régua, dê um valor aproximado em centímetros, tá? Do caminho indicado em azul pelo qual José passou. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma régua e medir cada pedacinho, né? Vai medir esse pedaço, vai medir esse aqui, vai medir o de cá, vai medir o outro, vai medir o outro, vai medir o outro e vai fazer a soma. Por que é um valor aproximado? Porque pode ser, né? Que você faça alguma coisa, que passe 1 milímetro, então você vai dar um valor aproximado. Então, como que você vai fazer? Você mediu esses pedacinhos, você vai somar cada pedacinho. São 6 pedaços, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, somou esses 6 pedaços, você vai ter aqui, né, a distância em centímetros, né, que você vai colocar em centímetros, tá? Para o trajeto percorrido pelo José. Aí agora está dizendo o seguinte, cada centímetro no mapa equivale a 500 metros. Porque dá para eu desenhar um mapa e colocar a distância real que o José percorreu? Não dá. Por quê? Se eu for registrar a distância real, não vai ter um papel para eu desenhar, certo? Então, o que eu faço? Eu faço desenho menor e para cada centímetro eu estabeleço uma quantidade. Aqui estabeleceu que é 500 metros. E está pedindo para mim dar o valor real. Vocês viram que aqui em cima foi em centímetro. Agora que é o valor real que o José costuma percorrer da casa dele ao trabalho. Né? A palavra trabalho sumiu aqui. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer o quê? A quantidade que você descobriu lá em cima, né? Que eu não pus para você, então você descobriu lá em cima, vezes 500. Aí você vai ter o valor real, né, em metros, não é isso? Que o José percorreu até o trabalho dele, certo? Então é isso que vocês vão fazer. Agora presta atenção que eu não coloquei para você os valores porque você vai calcular. Aqui também depende do valor daqui de cima, o que você achou aqui é que vai vir aqui multiplicado por 500, tá? Então resolvam, façam e eu aguardo a atividade de vocês.